Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e trago algumas reflexões em relação a essa questão. PSB vai apoiar o PDT ou vai apoiar o PT? Eu vi um tweet muito interessante no perfil lá do PSB que dizia: precisamos organizar o nosso partido buscando um projeto nacional de desenvolvimento que passe pela economia criativa e pela quarta revolução industrial. Logo pensei, vão apoiar Ciro Gomes, porque é o Ciro que tem falado em Projeto Nacional de Desenvolvimento e também em reindustrializar o país. Aí eu fui pesquisar e descobri algumas entrevistas que o presidente do PSB deu recentemente e que vão nos mostrar aí alguns caminhos e algumas possibilidades para 2022. Mas antes de falar dessas entrevistas, eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal para que se inscreva e, se possível, ative as notificações e também deixe o seu like. Meus amigos, eu gravei um vídeo aqui recentemente em que o Lupe falou dessa relação entre os dois partidos e ele disse algo interessante e que a gente precisa concordar com ele. Lupe é o presidente do PDT. Ele falou que mantém um diálogo contínuo com o PSB, mas é aquele amor complicado. Pisca para um, falando do PSB, que pisca para um, mas faz o outro acreditar que tem condição. Ou seja, de certa forma o PSB mantém as portas abertas tanto para apoiar o PDT de Ciro quanto para apoiar Lula ou algum candidato do PT em 2022. Isso ficou claro nas entrevistas que o Carlos Siqueira, presidente do PSB, concedeu ao Globo e também à Carta Capital. Foi indagado então, só um detalhe, quando lá o PSB fala de Projeto Nacional de Desenvolvimento, é claro que essas palavras não são propriedade do Ciro Gomes. Todo mundo pode repeti-las, a gente precisa ficar atento em duas coisas. Será que ele fala disso, de certa forma, como muita gente levantou nas redes sociais, como tentando roubar a pauta de Ciro Gomes? De lá na frente não poder dizer, olha, só eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento, já que o PSB também defende? Então será que é a ideia de tentar confundir o eleitor dizendo, olha, o PSB também defende essa pauta, e aí quando apoiar Lula dizer, não, mas não é só o Ciro, nós também defendemos esse projeto? Ou será que esse tweet, essa fala é no sentido de sinalizar ao Ciro que sim, o PSB pode estar com ele em 2022, e lá na frente no palanque, quando questionado se poderia apoiar o Lula ou não, o PSB dizer não, lá ano passado nós já defendíamos um projeto nacional de desenvolvimento. Então, olha, pode ser essas duas coisas. A gente vai ter que esperar o tempo responder. E na entrevista ao Globo, como eu vinha dizendo, foi perguntado quais caminhos possíveis para o PSB em 2022. A resposta do Carlos Siqueira é que o único caminho possível que o PSB integrará será aquele da melhor liderança que conseguir ampliar uma frente política que derrote Bolsonaro. Se for Lula, será Lula. Se for Ciro, será Ciro. Se for outra pessoa, será outra pessoa. O nosso compromisso, antes de ser com pessoas, com personalidades, com partidos, é com a democracia brasileira. O que tiver melhores condições de derrotar Bolsonaro terá o nosso apoio. Bom, tudo bem, a gente vai falar disso aqui mais pra frente. Mas assim, aí quando eu fui assistir a entrevista lá na Carta Capital, eu achei estranho porque ele fala que em defender a democracia ameaçada e tal, mas lá ele diz que prefere que Bolsonaro seja derrotado nas eleições. Ele, de certa forma, se mostra muito tímido em relação ao impeachment que a sociedade está clamando, que várias personalidades estão implorando, pedindo, protestando, as pessoas estão indo à rua nesse sentido, vários pedidos de impeachment foram protocolados, vem aí um super pedido de impeachment, e o Carlos Siqueira, presidente de um partido importante, numa entrevista há alguns dias agora, semana passada, fala com certa frieza sobre o impeachment. Então será que ele, assim como Lula, prefere também que Bolsonaro chegue sangrando em 2022 e não que a gente tenha agora já pelo menos um ar melhor para respirar sem Bolsonaro na presidência? Se ele é uma ameaça à democracia, não seria melhor retirá-lo agora pelos meios legais, crimes não faltam para isso, do que esperar até 2022? Aí ele fala sobre o Mourão. Tá, Mourão, eu não tenho nenhuma dúvida quanto às intenções de Mourão. Mas aí são claras intenções. Mourão tem várias falas lamentáveis. Bolsonaro é uma ameaça explícita à democracia. Então é preferível, eu imagino, e posso estar errado, a gente arriscar
tendo Mourão aí por mais alguns meses de governo, do que ficar com o atual presidente, que está o tempo todo fazendo algum movimento ameaçando a democracia. Sobre a frente para derrotar Bolsonaro, essa fala dele aqui não seria mais adequada para um segundo turno, caso o Bolsonaro lá esteja? Agora, Carlos Siqueira, não seria hora de apoiar o melhor projeto para o país? Você fala que não é hora de falar em nomes tudo, mas, poxa, se no segundo turno Bolsonaro for contra outro candidato, eu tô com você. Apoio qualquer um contra Bolsonaro. Apoiaria Dória, apoiaria Lula, apoiaria Mandetta, apoiaria Ciro, apoiaria, enfim, até Luciano Huck, caso o Luciano Huck fosse, mas não vai mais. Então agora não é hora de a gente reduzir e trazer o segundo turno para o primeiro. Então vamos continuar aqui. E aí o repórter diz, pelas pesquisas, quem tem melhores condições hoje é o Lula. Aí o Carlos Siqueira disse algo que eu concordo. A gente critica o que tem que criticar, elogia o que tem que elogiar. Abre aspas para Carlos Siqueira. Não se pode antever eleição com tanta antecedência. Realmente. Então para que ele está nesse discurso agora de união daquele que melhor derrota Bolsonaro? Diz então o repórter, com a reabilitação de Lula, o espaço para a terceira via ficou mais estreito e a tendência é de um embate entre ele e Bolsonaro. Aí outra coisa que eu concordo com o Siqueira, fala que é muito cedo para chegar a essa conclusão, que a candidatura do Lula é forte, mas muitas coisas podem acontecer e podem mudar o rumo da sucessão. Parabéns, é isso. Eu diria que ter uma candidatura pelo meio é bom, porque vai juntar a direita democrática. Mas ele não crê que esse caminho tenha sucesso. Aí tudo bem, é uma opinião dele, vamos respeitar. Em relação a Flávio Dino e Marcelo Freixo, foi questionado se essa chegada deles pode, vamos dizer assim, facilitar a aproximação do PSB com o Lula. Ele fala que ambos, como outras pessoas que já estavam no PSB, nunca esconderam a simpatia pela candidatura de Lula. O PT é um partido que nós coligamos em várias eleições, todas com o Lula, mas o PSB não decidirá agora sobre a questão da sucessão presidencial. Pelo que já foi dito, essa escolha deverá acontecer ali por volta de janeiro. E aí ele vai discordar quando o Lupe fala que o PT atua para atrair o PSB por dentro, com essa chegada do Freixo e do Dino, mas ele diz que respeita a opinião do Lupe, mas discorda dela. E em relação às eleições de 2020, quando o PSB e o PDT se coligaram em várias cidades, ele fala que isso não indicava nada em relação a 2022, que elas eram relacionadas exclusivamente às eleições municipais. E diz ele, e não fomos com o PT porque o PT agiu de forma errada e rompeu as alianças que nós queríamos. Olha, e esse povo não aprende que o PT é isso. O PT rompe alianças se qualquer outra possibilidade for melhor para ele. E está errado? Olha, ele está pensando no partido. Ingênuo é quem acha que o PT pensa num projeto maior. O PT age seguindo os seus próprios interesses. Eu não estou aqui falando que ele está errado. Do ponto de vista dele, ele está certo. É que ingênuos somos nós, que acreditamos em projeto de país. E aí ele critica o fato do Ciro estar fazendo algumas críticas ao Lula e vai dizer que a figura a ser perseguida é o Bolsonaro, que é um discurso petista, porque o Ciro faz críticas pontuais ao Lula e muito mais críticas ao próprio Bolsonaro. Qualquer dúvida é só pesquisar as redes sociais do Ciro. Então ele ignora, parece que o Ciro não está poupando o Bolsonaro, como dá a entender na sua fala, como se o Ciro ignorasse que, de certa forma, o grande perigo deste momento fosse Bolsonaro. O Ciro simplesmente se coloca nem Lula, nem Bolsonaro. Como disse o próprio Lupe, para cada 5 pancadas no Bolsonaro, uma no Lula. Alguém quer que o Ciro pare de criticar, que ele quer ser o adversário político e que merece críticas em vários aspectos, em vários pontos. O que é isso agora? Onde é que se viu isso? Um adversário não poder criticar o outro? Isso é errado estaria se o Ciro fosse aliado do Lula. Não é. E aí, quando fala de novo aqui, que o PDT tem todo o direito de ter seu candidato, o PT também, o PSB se tiver, mas temos que ter em mente a necessidade da mais ampla frente para derrotar uma ameaça muito grande à democracia. Não seria melhor, Siqueira, você então já declarar apoio ao Ciro, que é quem melhor representa a possibilidade de tirar essa ameaça do segundo turno em 2022? E nós termos um segundo turno Lula contra Ciro? Tão baseado nessa coisa de derrotar o fascismo?
todos deveriam unir-se em torno do Ciro, para que o Lula, com a sua base fiel ali em torno dos 30%, muitos já o colocam no segundo turno, eu tenho minhas dúvidas. Então não seria melhor apoiar o Ciro para que tire Bolsonaro lá de lá? Então é uma coisa para se pensar. Ele nega agora que haja espaço para um outsider, já que o próprio Siqueira defendeu isso nas eleições de 2018. Reforça a questão de que tem 4 estados prioritários, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco. Fala que no Rio ele pode atrair o apoio do PSD ao Marcelo Freixo, em troca disso o PSB apoiar Calil em Minas Gerais. Mas a dúvida é, se não for apoiar Calil, vai apoiar quem? Romeu Zema ou vai surgir algum outro candidato que certamente não terá nenhuma chance, já que Calil e Zema despontam, não por conta da rejeição um do outro, mas porque agradam parte do eleitorado mineiro. Então, a terceira via em Minas Gerais vai ter vida muito mais difícil do que a nível nacional, porque a nível nacional ela vai tentar subir na rejeição, tanto que Lula quanto Bolsonaro possuem. Em Minas a situação é diferente. Ele fala da possibilidade agora na Carta Capital, por isso que é importante fazer essa costura entre as duas entrevistas, porque na Carta Capital ele fala que em São Paulo pode ser que o PSB às vezes negocie um apoio ao PSD, que tenta atrair Geraldo Alckmin para o partido. Então vamos aguardar. Alckmin que tem boas relações com Ciro, Calil que tem boas relações com Ciro. Então já pensou se tudo isso é costurado? E de certa forma o PSB lá na frente, percebendo talvez que o Ciro cresceu nas pesquisas, como já cresceu em 2 outras, chegando a 16% na pesquisa Exame Ideia desta semana passada. Já pensou se chegar lá na frente o PSB isolar o PT e ficar junto com o Ciro, construindo essas alianças nesses estados onde o Ciro tem boas relações, inclusive com Marcelo Freixo, do PSB? Então vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer, gente. E aí na Carta Capital, Siqueira fala da necessidade de autocrítica daqueles que estiveram no poder por 13 anos e meio. E aí ele fala que de uma autocrítica à população pelos muitos erros cometidos em 13 anos e meio de governo. E ele cita não ter feito reforma estrutural, não ter dado eficácia ao SUS, diz que faltou qualidade ao ensino básico, faltou um sistema tributário em que ricos e bancos paguem mais, faltou reforma política profunda. E aí, PT, vai admitir isso? Porque, segundo o PT, tá tudo beleza, eles aceitam uma coisinha ou outra. E aí joga tudo na conta do Cunha, na conta do Temer, na conta da Lava Jato, da crise internacional. Nunca é o erro do partido, ou quase nunca, para a gente ser honesto, porque alguns detalhezinhos eles admitem. Então esse é o ponto. E eu vou falar no outro vídeo, porque agora o PT de novo demonstra uma aproximação com o Meirelles, mas isso vai ficar para depois. Por que é importante se fazer autocrítica? Mas eu vou explicar no outro, fica um suspense em relação a esse. A conclusão que eu chego, meus amigos, e aqui agora eu falo diretamente para a militância do Ciro, olha, é o momento de intensificar a campanha, é o momento de divulgar para que o Ciro cresça nas pesquisas e se fortaleça para atrair forças estaduais para que pressione o Diretório Nacional, por exemplo, do próprio PSB, a apoiar em 2022. Claro que no mundo político, esses presidentes, esses agentes, eles buscam se aproximar de quem está mais forte. Como eu disse, nem todos pensam em projeto de país, eles pensam em projeto de poder. Então o Ciro precisa continuar crescendo, já está, e isso é um trabalho que a militância tem que continuar, né? O engajamento é altíssimo, tem que continuar, o Ciro vai ser atacado pela imprensa, pelos adversários políticos que não gostam dele, que não querem que ele chegue lá. Tem coisa que faz parte do jogo, tem coisa que é golpe baixo mesmo, e a gente tem respondido vários desses golpes baixos aqui no canal Politizando. E é aquilo, o PSB faz um jogo duplo para manter a porta aberta aos dois, como disse o Lupe, pisca para um e mantém as chances do outro. E aí é necessário a gente não criar muita expectativa em relação a quem o PSB vai apoiar, porque como já se viu em 2018, pode ser que inclusive o PSB fique neutro. Então que o PDT precisa ficar muito esperto é ir construindo pontes sem contar muito com o PSB. Se o PSB vier, aí tudo bem, você reorganiza o partido, reorganiza as chapas, mas o duro é ficar contando com o apoio que a gente sabe que não é tão certo assim que virá. Hoje, por exemplo, as maiores chances são do Lula ter o PSB no seu palanque. Mas, como a gente sabe, faltam 15 meses para as eleições
e muita coisa pode acontecer até lá. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.